Até o Marcelo Gleiser fala sobre espiritualidade, e a questão da espiritualidade que o Marcelo Gleiser fala é bem diferente da questão religiosa, né? Porque o Einstein, por exemplo, ele acreditava na religião cósmica, que é a religião natural, que é o contemplar a natureza, contemplar a beleza. E o ser humano faz parte da natureza, ele não está fora, na periferia da natureza. Ele está dentro, ele faz parte da natureza, e como toda parte da natureza deve ser vislumbrada e admirada, né? Então, a questão da alfabetização emocional é muito importante para o Daniel Goleman, ele fala isso no livro, né? Assim como a gente aprende o A, B, C, ou a alfabetização científica, para a gente entender como funciona uma vacina no nosso corpo, a alfabetização emocional também é a ciência do eu, né? Vai estudar muitos comportamentos, hoje muitas áreas da neurociência, da fisioterapia, estudam, trabalham o ser como um ser integral. O que é isso? Um ser que também tem influência do meio, a influência do que a gente faz, do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente pensa, do que a gente faz, nossas atitudes. Então, tudo isso tem um fator muito importante. Nós não somos uma máquina de DNA que determina os nossos comportamentos, né? Existem muitas doenças que podem fazer parte do nosso organismo e não se manifestar em nenhum momento, por causa da nossa conduta perante a vida. Então, a evolução mostrou para nós que as emoções e a vida social é muito importante, que na época dos primatas nós não precisávamos lidar tanto com a emoção. Era briga, comia as pessoas, comia carne humana e não se raciocinava emocionalmente. Agora, com a nossa evolução biológica, nós evoluímos dessa maneira emocional e racional, né? É assim como nós vamos evoluir mais, né? Então, a nossa própria evolução gerou essas emoções em nós, né? Hoje nós não vamos comer carne humana, né? Se a gente vê uma pessoa comendo carne humana, nós vamos ficar bem horrorizados, bem estupefatos com essa ação, porque essa ação não é mais rotineira, né? É mais comum fazer isso. Falar dos sentimentos é muito importante, se expressar, ser assertivo, né? Ser assertivo dentro da psicologia, ouvir o outro, mas também se posicionar, não de uma maneira autoritária, mas se posicionar sobre aquela questão, fazendo com que se gere um diálogo, né? O diálogo é dois falando, não é só um, né? Então, a prevenção das dores emocionais é muito mais importante do que tratar depois com remédios, né? Então, a prevenção se dá, como falei antes, desde um exercício físico, de falar sobre a respeito de alguma coisa, respirar, se dar o tempo, né? Porque às vezes nós somos máquinas de trabalhar, máquina de fazer as coisas e não paramos para pensar no nosso bem-estar psíquico, né? A meditação é muito importante, né? A meditação é gerenciar esses pensamentos, gerenciar o que acontece de ruim conosco, né? É muito importante para que a gente tenha uma saúde emocional e nada ao extremo, assim como o medo também é essencial, porque nos barra de alguma coisa ruim, é uma maneira instintiva de nós não cometer uma atrocidade. O medo é importante, mas não quer dizer ausência de coragem, né? De tentar novas alternativas, né? O medo faz com que nós ao colocar o cinto, faz a gente colocar o cinto, medo, né? E não dirigir em tão alta velocidade quando chove e não beber ao dirigir, né? Nós temos que ter medo disso, porque evita
da nossa morte e da morte do outro, né? Aí entra a empatia, né? Em pensar o que pode acontecer com o outro também. Então, são habilidades bem importantes, habilidades emocionais, né? Talvez intelectuais nós estamos evoluindo bem rápido, né? Conhecimento é muito rápido. Agora, a habilidade emocional é como lidar com esse conhecimento. O que eu vou lidar com esse conhecimento? Se eu tenho conhecimento das reações nucleares, eu vou utilizar para gerar energia para a população, ou eu vou jogar uma bomba numa cidade e matar crianças e mulheres. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.